cenário de transformação digital acelerada, a maneira como o brasileiro se informa está mudando significativamente. As fontes tradicionais de informação convivem com novas plataformas, criando uma dinâmica inédita de consumo de notícias. Este é um momento essencial para quem deseja entender as mudanças no consumo de informação no Brasil e como as marcas podem se conectar de maneira mais eficaz com o público. Prepare-se para uma discussão enriquecedora e cheia de insights. Para abrir esse painel, convido ao palco Maria Paula Almada, diretora da Alafia Lab, para compartilhar com todos os detalhes os resultados da pesquisa sobre as fontes de informações dos brasileiros, revelando as principais tendências e comportamentos do público. Ela vai apresentar dados sobre quais plataformas dominam esse cenário, como as pessoas acessam notícias e o que está moldando o consumo de conteúdo no Brasil. Seja bem-vinda, Maria Paula. Olá, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Oi, linda, prazer, tudo bom? Olá, olá, tudo bom, Saulo? Gente, vou de antemão pedir desculpa, porque pode ser que eu precise parar para beber uma água, que a garganta não está ajudando hoje, tá? Mas, dito isso, queria agradecer o convite. Para mim é muito bacana estar aqui hoje. Eu sou diretora do Alafia Lab, eu não sei se todo mundo aqui conhece, acredito que não. O Alafia é um laboratório digital para transformação social, o que chamam de think tank, né? Então, é um laboratório de ideias, digamos assim, né? E... Opa, meu amor, obrigadíssimo. E a gente tenta entender os impactos do digital no social, como é que o digital pode ser usado de melhor maneira para trazer impactos sociais positivos. Então, todos os nossos trabalhos, as nossas pesquisas, elas versam sobre isso. Tá? A gente surgiu há 3 anos, é um laboratório que ele é sediado aqui em Salvador. São 3 diretores, eu, Rodrigo Carreiro e Nina Santos, que já falou mais cedo aqui também no screen. Então, é importante a gente dizer que é um laboratório que ele é sediado na Bahia e que a gente busca fazer essa conexão com diferentes atores para fazer produção de conhecimento fora do centro, para fazer pesquisa fora do centro, trazendo as perspectivas e o olhar do local para questões que são nacionais, que são globais, enfim, que dizem respeito à nossa sociedade. Então, sem mais delongas, essa pesquisa Desigualdades Informativas é uma pesquisa que a gente rodou no ano passado e que a gente já está rodando esse ano de novo, né, para poder a gente trazer dados de como os brasileiros consomem informação na internet. Por que isso é importante? Porque uma das nossas principais linhas lá no Alafia Lab é o combate à desinformação. A gente entende que para poder a gente combater a desinformação, a gente precisa primeiro entender quais são os caminhos informativos do brasileiro, qual é a dieta informativa do brasileiro, como é que esse brasileiro consome informação, como é que ele consome desinformação, para poder depois a gente tentar traçar estratégias e caminhos para combatê-la, né? Não é só não é uma receita de bolo, então para combater a desinformação a gente precisa disso, isso, daquilo, não. A gente precisa primeiro mapear, diagnosticar, compreender e depois a gente traça as estratégias para o combate à desinformação. Bom, aqui são primeiro dados da nossa amostra, né, que é uma amostra que ela condiz com a amostra da sociedade. A gente fez um painel online via mobile em parceria com o Instituto Ideia Big Data. Então, eles rodaram esse painel online para a gente via mobile. Foram mais de 1.500 respondentes que estavam assim divididos, né? 52% mulheres, 48% homens. Nós temos a divisão por região, por faixa etária, por escolaridade, classe econômica, raça, cor, de acordo com a autodeclaração das pessoas, renda individual. Bom, antes de a gente chegar aqui nos dados, né, que é onde as pessoas consomem informação, a gente, para desenhar a pesquisa, entendeu que as pessoas elas consomem informações de maneiras diferentes porque elas simplesmente são diferentes. Então, quando eu acordo de manhã, que eu abro logo o Instagram, o X, o que quer que seja, e você acorda e vai fazer outro tipo de coisa, meu pai vai ler o jornal impresso, então, por que é assim? Então, o que é que faz com que eu consuma informação de uma maneira diferente da sua,
né? Então, a gente partiu dos pressupostos de que são 3 os fatores principais que fazem com que as pessoas consumam informação de maneira diferente. O primeiro é a preferência individual de cada um. Então, se eu gosto mais do Instagram, se eu gosto mais do X, se eu gosto mais de entrar logo no site de notícia, enfim, a preferência do indivíduo, que vem através de sua bagagem, de seu repertório, de seus referenciais, né, do seu gosto mesmo. O segundo são os aspectos sociodemográficos, e aí entram as variáveis como renda, gênero, raça, etc. E a gente buscou entender como é que esses aspectos, através desses recortes, o consumo de informação vai se diferindo, né, no digital. E o terceiro e último são as dinâmicas das próprias plataformas, porque mesmo que você considere os 2 fatores anteriores, tem as dinâmicas das próprias plataformas, que elas entregam, elas traçam o caminho da notícia. Elas definem qual notícia vai chegar para quem e de que maneira. Então, a notícia que chega para você não é a notícia que chega para mim, por conta do trabalho dos algoritmos, e aí daria uma outra palestra para a gente falar só disso, mas a gente sabe que hoje a perfilização, né, o microtargeting age, né, dessa maneira, então as pessoas também vão consumir aquilo que já lhes é ofertado. Quando você abre o Instagram, por exemplo, você dá de cara com um recomendado, um patrocinado, a partir do conteúdo que você já consumiu e de aspectos muito intransparentes, né, muito opacos dessa algoritmização. Então, são esses os 3 fatores que a gente considerou para poder montar o questionário e perguntar às pessoas como é que elas consomem informação. Bom, sem mais delongas, porque nosso tempo é curto, eu falei ontem brincando que, surpreendendo um total de 0 pessoas, as pessoas consomem mais informação hoje pelas redes sociais, né? Então, 52% das pessoas disseram que o principal meio através dos quais elas consomem informação são as redes sociais. Tá? E aí a gente vê os programas de TV subindo, né? O que significa que existe uma diferença, ao nosso ver, entre anos pares e anos ímpares, porque essa pesquisa foi rodada ano passado, ano eleitoral, e a gente vê que nas eleições as pessoas elas vão mais para a televisão para se informar, porque os candidatos estão ali e tal. Então, em relação ao ano passado, isso subiu, e os portais e sites de notícias também se destacaram. Outra coisa que, quando a gente traça esse tipo de perfil aqui que vocês estão vendo, quer dizer o quê? Que são só mulheres de 25 a 34 anos, classe A e B, que estão nas redes sociais? Não. São os perfis que se destacaram acima da média daqueles que usam rede social. Então, quem é que consome rede social? Mulheres de 25 a 34 anos, classes A e B, estão lá no topo. E programas de TV, homens 45 mais, classe A. O que é que a gente vê nesse slide aqui? Por quais redes as pessoas costumam se informar prioritariamente? O Instagram ficou em primeiro lugar, no passado era o Facebook, então o Instagram subiu, o YouTube também subiu, né? E o Facebook, que era o nosso primeiro, caiu para terceiro. Eu estou indo rapidinho por causa do tempo, mas espero que depois a gente consiga debater isso com calma. Quem é que está no Instagram e quem é que está no YouTube, já que são as 2 maiores redes? No Instagram, quem está mais? Mulher, 18-44, classe A e B. E aí, esse ano, a gente trouxe a questão do posicionamento político. A gente perguntou também como essas pessoas se consideram. E as opções eram extrema esquerda, esquerda, centro, direita e extrema direita. Tá? E aí, em alguns momentos aqui, a gente juntou para poder trazer dados direita, extrema direita e esquerda, extrema esquerda. E em alguns momentos a gente trouxe esses dados de maneira separada. Tá? E o homem é aquele homem, 45 mais, classe AB, direita, centro. O que é que temos mais de interessante aqui? A diferença de consumo de redes por faixa de renda. Então, o que é que a gente vê? Quando a gente vai de pessoas que se declaram sem rendimento a pessoas de mais de 10 salários mínimos, a gente vê o LinkedIn subindo, tá? Ou seja, as pessoas mais ricas consumindo o LinkedIn, e o QI, por exemplo, descendo. Então, são pessoas sem rendimento, até 5 e tal, entre 1 e 2 salários mínimos, que são as que consomem mais, e aí depois cai. Esse gráfico é muito interessante. Eu sei que não dá para ver nada, mas eu vou passar para o próximo, e aí eu espero que vocês consigam ver no próximo, mas esse gráfico é para dizer que a gente vai falar sobre o que as pessoas consomem dentro das redes. E aí o mais interessante para mim desse gráfico é que a mídia, eu não sei se também dá para ver, enfim, é que a mídia tradicional, os grandes jornalismo mainstream, continuam como os mais consumidos dentro das opções de veículos de comunicação em que as pessoas consomem dentro das redes. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui, acho que eu estou na frente, só um minutinho. A gente tem aqui o Facebook,
tá? A gente tem aqui o Instagram, o X, o YouTube, o TikTok e o Kwai. O que é que a gente vê? G1 como o veículo de comunicação mais consumido dentro do Facebook, dentro do Instagram. Aí, quando ele vai para o X, ele cai. Quando ele vai para o YouTube, ele sobe. Quando ele vai para o TikTok, ele desce e mantém assim no Kwai. Então, eu falei do G1 para dar um exemplo, mas vocês podem ver isso com várias outras redes, essas ondas aqui, para poder entender como é que é o veículo, o consumo daquele veículo dentro das mídias, tá? Então, quer dizer, o meio como as pessoas consomem veículo, mídia tradicional mudou, mas as pessoas continuam consumindo a mídia tradicional, né? O jornalismo de verdade, né? Aqui a gente fez um recorte. As pessoas que se declararam de esquerda, e aqui a gente considerou a soma de extrema esquerda e esquerda, por exemplo, consomem esses veículos aqui. As pessoas que se dizem de direita consomem aqueles veículos e o centro está metrópolis e terra. Quando a gente faz o corte por escolaridade, né, também é outro recorte que a gente vê que o WhatsApp, o que também surpreende um total de 0 pessoas, é a rede, o aplicativo de mensagens mais usado pelos brasileiros, né? Então, é o WhatsApp. Então, quer dizer, em relação à escola, né, o nível de escolaridade, ele vai aumentando, né? Quanto mais escolaridade a pessoa, mais ela usa o WhatsApp, do não frequento a escola até pós-graduação. E como já cheguei ao fim, acho que esse aqui esse não é o último, mas está quase no último. A gente perguntou dentro do WhatsApp como é que a pessoa costuma se informar, né? Por que tipos de grupo e em conversas individuais também, como é que ela costuma se informar. E a gente viu que a fonte importa, então a proximidade com a fonte é muito importante. Famílias, amigos e conhecidos são as fontes que as pessoas recorrem para se informar, tanto em grupos quanto em conversas individuais, e não há uma grande diferença entre a direita, que é o azul, e a esquerda, que é o vermelho. E aí, por último, a gente traz que quanto mais de direita, mais de extrema-direita, mais as pessoas disseram se informar por grupos de WhatsApp. Também é um dado que a gente achou bacana trazer para vocês. Vamos agora debater, porque já chegamos ao fim. Obrigada, gente. Obrigada, Paula. Bom, para enriquecer ainda mais essa discussão, convido ao palco Saulo Tássio, estrategista da Zygon, que nos trará uma perspectiva sobre as estratégias digitais para entender e aproveitar essas tendências. Seja bem-vindo, Tássio. Convido também Linda Bezerra, editora do jornal Correio, que abordará sobre como a mídia tradicional está se adaptando a essas novas demandas e comportamentos do consumidor. Seja bem-vinda, Linda. Bom, pessoal, vamos lá, boa tarde. Queria começar agradecendo a todo mundo que está aqui, principalmente vocês por aceitarem compartilhar o conhecimento com a gente. E eu queria começar o painel puxando um pouquinho desse contexto, né? Você, Maria, falou que a pesquisa foi realizada no ano de eleição e a TV os portais tradicionais eles subiram, mas eu acho que vale a gente puxar também como o usuário ele foi acabando sendo treinado, né, por tudo que aconteceu. A gente teve aquela força de digitalização com a pandemia, né, a gente foi obrigado a viver muito mais o digital, passamos esse momento e veio aquele boom, né, assim, a gente saturou um pouquinho e veio a onda de desinformação e o usuário precisando se informar nesse processo. Com esse crescimento, e aí já trazendo a primeira pergunta, com esse crescimento de consumo, né, principalmente as redes sociais se mantendo ali em primeiro lugar, mas o crescimento da TV, o crescimento dos portais, a gente pode interpretar que o usuário está ficando mais treinado mesmo? Eu queria muito que fosse isso, na verdade. Eu acho que, assim, como eu falei, um adendo importante. Essa pesquisa, ela trata da percepção das pessoas em relação ao modo como elas se informam, o que não necessariamente condiz com o modo como elas se informam, porque para a gente saber exatamente como a pessoa se informa, a gente teria que colocar aplicativo no celular para ver quanto tempo ela passa dentro de cada rede, o que é que ela de fato, por onde ela trafega, etc. e tal. Não foi isso que a gente fez. A gente perguntou para as pessoas, né, a partir da percepção delas, como é que elas se informam. Então, você consome informação por quais redes sociais? Por redes sociais, sim ou não? Por quais redes? Então, essa é uma pesquisa de percepção. Dito isso, é interessante a gente dizer que as pessoas, né, são, como eu já pontuei aqui, são diferentes. Então, elas consomem informações de maneira diferente a partir de suas preferências, etc. e tal. Eu acho que se as pessoas estivessem mais treinadas,
isso já seria um caminho para o combate à desinformação. Elas estariam consumindo menos conteúdo desinformativo. A desinformação estaria circulando menos, não teria audiência, não seria repassada, né? Então, eu acho que a gente não pode dizer isso. Eu acho que os veículos tradicionais, eles sim continuam tendo um papel importantíssimo, precisaram se reinventar por conta dessas novas dinâmicas das redes, das plataformas, cada rede com sua dinâmica, com seus processos, né, para poder segurar essa audiência. Então, eu acho que o jornalismo e os veículos tradicionais, dada a sua importância, que a gente, na pandemia, né, não precisa nem discorrer sobre isso, conseguiram fincar um lugar. Então, assim, não podemos dizer que as pessoas estão mais treinadas, porque a gente sabe o quanto existe de produção e disseminação e circulação de desinformação, de notícias falsas em todas as redes. É uma disseminação articulada e multiplataforma, porque o mesmo conteúdo que você joga o link no WhatsApp, é um conteúdo que já te manda para um vídeo do YouTube. Então, é uma rede super articulada que funciona muito bem, obrigada, porque não temos regulação, e aí a gente pode discorrer também sobre isso, mas o jornalismo continua tendo um lugar muito importante. E a gente viu isso quando a gente perguntou, né, quais são os veículos que as pessoas consomem mais, e são os veículos, sim, de mídia tradicional. Então, a gente vê que tem um grande caminho, né, pela frente. Assim. Por mais que a pesquisa aponte isso, o usuário ainda precisa aprender muito mais a consumir. E aí, trazendo para você, Linda, assim, a gente tem, dessa informação também, até que a Maria trouxe novamente, a gente percebe que os meios tradicionais ele continuam ali em destaque dentro daquelas redes, né? Mas a gente também entende que, nesse espaço, a gente precisa de um tom diferente, de uma abordagem diferente, porque a paciência, a atenção, ela vai sendo diluída por conta de tudo que acontece dentro das redes sociais. E aí, como veículo, né, governando assim, tendo esse entendimento, qual é a estratégia que deve ser abordada para conseguir fazer e trazer o engajamento à percepção do usuário? E também, para aproveitar essa pergunta, qual é a mensagem que a gente pode dar para quem trabalha com isso e não está conseguindo engatar muito bem os públicos dentro desse espaço? Boa tarde, muito grata pelo convite, é um prazer estar aqui e grata pela audiência. Bom, qual é a concorrência nossa? É o tempo. É o tempo das pessoas, né? E que tempo é esse? A gente concorre com o tempo ou a falta de tempo das pessoas. Essa que é a realidade. E claro que a gente não tem a tecnologia que as grandes techs têm. Então, hoje, por exemplo, Google e todas essas empresas de tecnologia, elas sabem exatamente o que você quer fazer, o que você quer comer, né? Elas sabem, elas têm acesso a essa informação. E as empresas de jornalismo ainda não têm essa tecnologia. Pode ser que uma ou outra tenha e tal, mas eu não sei ainda o que o meu leitor quer ler. Né? Eu não sei ainda exatamente o que ele quer ler. Porque no dia que eu souber, eu vou mandar para ele exatamente o que ele quer ler e vou utilizar e respeitar o tempo dele. Porque essa é a questão. Nós estamos num mundo absolutamente de concorrência. Com tudo, é muita. Eu olho para o meu neto e o tanto de coisa que ele vê e que concorre com a minha fala para ele é tão grande que... Então, assim, a gente precisa de estratégia para estar onde... Aquela história de estar onde o leitor... Dar ao leitor o que ele quer ler. Então, é um pouco isso. Por exemplo, a gente tem uma pesquisa no jornal que a gente ouviu o leitor para saber o que ele lê. Aí a pesquisa trouxe política, trouxe uma série de coisas. E eu tenho uma ferramenta no jornal chamada Chartbeat, ou Chartbeat, que é o seguinte: eu vejo em tempo real o que o leitor lê. E não é necessariamente política, turismo, como ele apontou na pesquisa de percepção. É segurança, etc, etc, etc. Então, essa ferramenta, ela me dá... É uma estratégia que eu uso justamente para ter a maior audiência que a gente tem. Hoje, o Jornal Correio tem a maior audiência no Nordeste, né? Isso, obviamente, em cima dessas estratégias. E isso significa que eu só vou dar a ele o que ele quer ler? Não. Também tenho a estratégia de fazer conteúdos e aguçar a vontade dele para ler outras coisas. Então, por exemplo, a gente tem a experiência da edição do fim de semana, que ela tem uma leitura muito maior. O número de assinantes é maior no fim de semana do jornal, porque é um jornal
É uma edição muito mais cuidada, muito mais trabalhada, conteúdos cuja equipe tem mais tempo para apurar e trabalhar. Então, na verdade, nesse mundo, a gente precisa de N estratégias, na verdade, para laçar esse leitor. O fato é que eu nunca abro o lugar, eu nunca abro mão do lugar de leitor, porque eu sou uma leitora. Então, a maior estratégia que eu falo para a minha equipe é: a gente leria isso? A gente gosta disso? A estratégia, não sair do lugar de leitor é a minha estratégia número 1. Eu estou lendo o jornal, eu gosto do que eu estou lendo, eu estou vendo esse vídeo, quero continuar vendo, porque é óbvio que uma outra estratégia é você dar linguagens múltiplas, né? Eu tenho um dado muito interessante de vídeo que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, que é incrível. Por exemplo, de acordo com o Digital News de 2024, o consumo de vídeos noticiosos aumentou consideravelmente, com destaques para plataformas como YouTube e TikTok. Globalmente, 65% dos entrevistados relataram assistir a vídeos curtos. Tem um dado aqui do Charbit inacreditável. O tempo médio de visualização, o engajamento médio em vídeos é superior ao de página de texto. Daqui a pouco, ou a gente entra na onda de trazer informação em vídeo, ou a gente não vai ter ninguém no site lendo. A verdade é essa também. Então, assim, por exemplo, olha que dado interessante, a taxa de retorno. Quando um usuário assiste pelo menos 3 vídeos em uma visita inicial, a chance de retorno na semana seguinte dobra de 3% para 6%. E chega a 9% de retorno para aqueles que assistem a 6 ou mais vídeos em uma visita. Então, a gente precisa acordar para onde o leitor está indo. Não me interessa se ele vai ler no jornal Correio, se ele vai ver um vídeo, se ele vai ver na rede social. A rede social do jornal, a gente tem uma linguagem, a gente tem conteúdo específico para a rede social. Porque o importante é a gente ter uma comunidade de leitores que confiam na gente, e a confiança é uma moeda absolutamente em voga, né? Nesse mundo de fake news, não vou nem falar disso ainda, daqui a pouco a gente fala. Mas entenda, a confiança do leitor, a gente precisa ter confiança do leitor. Então, falar o baianês, eu falo baianês com o leitor. Vamos ficar por aqui, depois a gente continua. Maravilha. Isso que você trouxe dúvida é muito verdade, que acaba refletindo também na publicidade. Assim, trabalhando com programática, o usuário ele quer assistir vídeos curtos de 15 a 30 segundos e é aí que ele vai dar atenção 100%, sabe? E aí a gente acabou adiantando falando da questão do posicionamento do próprio YouTube, do próprio Instagram dentro disso, e meio que reforça, né? Assim, a gente precisa do vídeo, a gente prefere o vídeo e esse formato está cabendo mais no dia a dia. Então, eu queria fazer uma outra pergunta agora, olhando muito mais sobre essa manutenção. Assim, a gente continua tendo os grandes veículos tradicionais, se destacando para esses usuários, né? E, assim, nesse processo, eu queria entender mesmo os pontos de identificação. Assim, a gente entende que teve eleição durante o período da pesquisa, mas quando o usuário, ele dentro de uma rede social, que a gente entende que tem os influenciadores, outras fontes de informação e essas linguagens mais próximas podem ter mais sucesso, quando ele escolhe um canal tradicional, ele escolhe isso pela confiabilidade ou realmente por ter preguiça de visitar outros espaços e consumir informação? Então, esse tipo de pergunta a gente não fez, a gente pode aferir sobre. E aí a gente, como nós estamos nas redes, né, e pesquisamos as redes, a gente sabe que o usuário tem, em relação aos veículos tradicionais, a confiança na fonte, né? A gente sabe que o jornalismo está neste lugar, né, de confiança, mas a gente sabe também que as pessoas que consomem desinformação não necessariamente consomem os veículos tradicionais. E essa questão que Linda falou, que é a questão do tempo. Então, assim, os vídeos, você estava querendo, né, tocando muito nesse ponto dos vídeos. A gente viu o Instagram lá em cima. O Instagram é considerado hoje uma plataforma de vídeo, porque tem os Reels, os Stories, etc. e tal. A gente viu, tem o YouTube lá em cima também.
a gente tem o TikTok subindo. Então, as pessoas, os veículos têm que se adequar a esse novo modo de consumir notícias. Ou seja, você entra no Instagram hoje e aí você vê o Correio, as revistas, enfim, falando quais vão ser as matérias deles em uma linguagem, aquela linguagem que eles ainda consideram que você não vai ouvir aquilo, porque o seu celular provavelmente vai estar no mudo, então tem ali a legenda também, que diz o que é que a pessoa está falando, o tempo de 15 segundos, então você sabe que no Instagram, no TikTok, você vai ter que informar em 15 segundos, diferente do vídeo que você vai colocar no YouTube, que é um outro tipo de consumo, a pessoa vai consumir num outro contexto. Então, eu acho que o que é legal a gente chamar a atenção aqui é que o modo de consumo de informação mudou, no entanto, as fontes de informação não mudaram. Então, o jornalismo tem que se readequar a isso, porém, as pessoas seguem consumindo o jornalismo tradicional, podemos chamar assim, né? Mainstream. Então, quer dizer, as pessoas estão no TikTok, quer dizer que ela só vai consumir conteúdo de influenciador? Não. Quando a gente pergunta, também e muito, mas quando a gente pergunta quais são os veículos que você usa para se informar, ela vai falar que é mídia tradicional. Então, aquele gráfico nosso, não sei mais onde é que está. Aquele gráfico é interessante. Eita, eu aponto para onde? Ah, não, mas não tem problema, não. Aquele gráfico que a gente faz das ondas é interessante, porque a gente vê nas diferentes plataformas aonde é que as pessoas dizem que consomem informação ali, né? Então, você vê jornais mainstream no topo, né? Em todas as plataformas, são os mais consumidos, com destaque ao G1, né? E o Globo, que são primeiro em todos, ou se não é primeiro, é segundo. Então, eu acho que é muito importante a gente chamar a atenção para essa readequação do jornalismo e para esse novo modo de consumir a notícia que a gente já consumia de uma maneira diferente, mas pelas mesmas fontes. Massa, maravilha. E aí você tocou em um ponto que aí eu já vou trazer para você de novo, Linda. Assim, e as redes sociais trazem essa possibilidade, mas também abrem um espaço ali para o usuário, né? Que é o espaço de comentários. Enfim, a gente entende que nesse momento eles podem começar a criar novas informações, até desinformar a partir do que está sendo comunicado. E aí, como um veículo assim, ele entende o seu papel nesse processo? Existe uma mediação? Eu não brigo com rede social, não brigo com tecnologia. Eu gosto de aproveitar o que tem de melhor em cada possibilidade. Por exemplo, o Jornal Correio ganhou um prêmio internacional por causa de uma iniciativa chamada Textão. Esse textão é um modo de falar nas redes sociais. E todo mundo diz que a rede social não tem texto bacana, não tem gente falando coisa legal. Tem sim, tem gente escrevendo muita coisa boa. E a gente trouxe para o jornal o textão da rede social, é uma coluna, e essa coluna, a pessoa que a gente pede ali mesmo, sem burocracia, pede para publicar, a pessoa vai e republica com a marca do jornal na sua rede. Ou seja, você transforma uma coisa que estava restrita, amplia essa audiência, etc, etc. Brigar com a rede social, brigar com o novo, brigar com o que está vindo, eu acho uma perda de tempo. É lógico que você precisa entender, né, e tal, mas assim, então, tem muita desinformação, sim, nos comentários, mas tem muita pauta. Eu amo ler comentários. Eu entrego um tempo enorme do meu dia lendo comentários. É muito divertido. Tem uns comentários assim, misericórdia, eu acho ótimo. É bem baiano. Então, assim, tem muita pauta ali, muita pauta. E tem muita desinformação. Às vezes, a gente se ocupa para responder. Às vezes, a gente vai lá e responde. Mas não dá conta, não existe isso, não dá conta. Tem coisas que são muito sérias, a gente vai e responde. Tem coisas que são engraçadas, tem coisas que a gente quer partilhar. Os comentários chiquérrimos de pessoas altamente influenciáveis. Então, a gente faz da melhor forma que a gente pode e com o tempo que a gente pode dedicar, né? Poderia ser melhor? Poderia, mas eu acho que não vai dar conta. E, assim, não sei se, do ponto de vista do conteúdo, a gente vai avançar se a gente ficar só lá. Eu gosto muito de olhar a cidade, eu gosto muito de andar pela cidade. A minha inspiração para pautar o jornal e da minha equipe não vem só de rede social, muito pelo contrário, vem da vida. A vida como ela é, né?
É lá que tá, é lá que estão as coisas, né, para se informar e para a gente ultrapassar os limites, prestar serviço, etc. Né? Mas assim, rede social é um lugar importantíssimo. É um lugar para você mostrar a sua marca e é um lugar para você fomentar seu conteúdo e é um lugar para você informar as pessoas. Porque veja, a gente está num momento de muita transição. E não dá para você afirmar que no dia 25 de outubro de 2026 a humanidade vai mudar. A gente não pode afirmar isso. Não é verdade? Eu estou mudando, você está mudando, individualmente estamos mudando e coletivamente estamos mudando. Mas veja, cada um tem um time para mudar. Então, cada veículo tem possibilidade de atender dentro dessas mudanças. Né? Eu acabei de saber, por exemplo, que o Clarim tem 700 mil assinaturas digitais, alcançou esse número. 700 mil assinaturas digitais. Em que universo eu posso imaginar que um jornal hoje tradicional tem tanta assinatura? Né? Então, assim, existe espaço para tudo. Agora, sim, os veículos tradicionais precisam entender esse negócio. Acho que a gente não entende ainda. A gente pode até estar entendendo a linguagem, mas como a gente vai sustentar as nossas empresas de comunicação? Essa é uma pergunta, né? Que a gente precisa se fazer e precisa enfrentar, né? E aí, assim, pulando novamente nessa questão, aproveitar os últimos minutos agora para falar um pouquinho desse combate à desinformação. O WhatsApp é um ponto que a gente já era lógico, estava ali presente na pesquisa, está em primeiro lugar, assim. E aí eu queria ouvir um pouquinho você, Maria, assim, eu sei que não foi uma pergunta feita na pesquisa, mas entendendo essa mecânica do WhatsApp, o que é que a gente pode olhar dentro dessa plataforma e até deixar aqui nesse painel de como blindar, né, se blindar dessa característica, desse reforço que o próprio espaço traz para você acabar não consumindo tanta desinformação. Umas coisas importantes que a gente fez, né, na hora de construir o questionário foi assim, dentro do WhatsApp, as pessoas se desinformam muito no WhatsApp. Mas por quê? Porque tem a tia do Zap, porque tem meu pai, foi meu primo que mandou. Então a gente falou, será que a proximidade com a fonte faz com que a pessoa confie mais na informação? Ou seja, se foi meu pai que mandou, que é uma pessoa que eu confio, da minha rede, então deve ser verdade. Eu tenho um exemplo concreto. Meu pai uma vez mandou uma desinformação que eu falei, não é possível que ele me mandou isso aqui. Eu falei, mas pai... Aí ele disse, mas foi Guto. Guto é o primo dele, então se Guto mandou, como é que é mentira? Não tem como ser mentira. Então se foi Guto, logo é verdade. Aí a gente construiu... A Nina está rindo porque é verdade essa história. Aí a gente construiu o questionário falando, bom, a gente tem que entender como é que essas pessoas se informam. Então a gente perguntou sobre... Vocês se informam mais em grupos ou mais em conversas individuais? E aí eu acho interessante esse recorte que a gente notou, que quanto mais à direita, a pessoa da extrema-direita diz que se informa mais por grupo. Né? E outra coisa que é muito interessante é a proximidade da fonte. Ano passado importava e esse ano segue importando. Ou seja, se foi um familiar, se foi um amigo, eu vou me informar mais, eu vou confiar mais nessa informação do que uma pessoa distante. Então, isso dentro do WhatsApp é muito importante. Então, quer dizer, se foi Guto que repassou, logo é verdade. Então, está aí o desafio, né? De a gente produzir informação de qualidade, informação confiável, informação íntegra, né? Que hoje tanto se fala, para a gente combater essa outra informação. Então, o desafio está justamente aí, e não só aí, né? Porque a gente fala de WhatsApp e a gente sabe que quando a gente pensa em desinformação e redes sociais hoje, existe uma dinâmica multiplataforma, como eu falei aqui. Então, quer dizer, o WhatsApp ele vai levar para um link do YouTube, o Telegram vai levar para um link do TikTok, do QI, ou um post do Instagram. E aí, depois, às vezes, o YouTube já derrubou aquele conteúdo. Isso aconteceu nas eleições. O YouTube já tinha derrubado o conteúdo, mas ele ainda estava circulando, porque ele já tinha sido baixado. O vídeo do TikTok já tinha sido baixado para o WhatsApp, já tinha sido baixado para a Telegram. Então, quer dizer, no YouTube já não tinha mais o conteúdo desinformativo porque o TSE mandou derrubar, mas seguia ali circulando. Então, a gente precisa entender como é essa dinâmica multiplataforma para poder a gente pensar em estratégias mais efetivas de combate. No entanto, eu entendo, né, que a produção da informação de qualidade
é um ator essencial nesse jogo aí de tentativa de combater a desinformação. E agora, Linda, a pergunta do milhão, né, que a gente falou assim, olhando para o futuro, para o jornalista do futuro, quais skills você acha que ele precisa ter para enfrentar esse cenário? Antes da pergunta desafiadora que sobra para mim, eu quero fazer o seguinte comentário. Eu não acho que a questão das fake news é um problema do jornalismo. Eu acho que a questão das fake news é um problema da união do mundo, do poder público, da sociedade. O jornalismo não criou fake news. Muito pelo contrário. O jornalismo traz notícias. O ofício do jornalismo é esse. Então, toda vez que alguém fala, eu celebro as iniciativas das empresas, das ONGs e de todas as grandes iniciativas, o Colabora. Eu, inclusive, participo do Colabora, que é uma iniciativa brasileira de checagem, né, uma agência de checagem. Participo, publico, etc., mas não é um problema do jornalismo. Fake news é um problema seríssimo, que é um problema de polícia, entendeu? E que eu acho que tem uma política pública para barrar. Não existe o jornalista resolver o problema da fake news. Entenda, porque assim, a gente não fez isso. Vocês sabem, existem empresas para fazer fake news, ok? Então é um ofício completamente diferente do nosso, certo? Então assim, eu acho bom sinalizar isso, né? Porque veja, qual é a memória que essa geração vai deixar para o Homo depois do Homo sapiens sapiens? É a mentira? Então, é uma questão da humanidade, não é uma questão do jornalismo. E a fake news afeta a todo mundo. Não é só o jornalismo, não é só a notícia. Então, assim, é um problema da sociedade, ok? Eu queria levantar para aplaudir, porque é justamente isso. O nosso debate lá na LAFIA é que trata-se... É um problema estrutural, é só para assinar embaixo mesmo, porque a gente, quando pensa nos nossos programas de combate à fake news, a gente entende fake news e desinformação, como se quer que chame, como um problema estrutural da sociedade. É um problema que afeta a saúde pública. Quantas milhões de pessoas morreram na pandemia por conta das fake news? Então, é um problema de políticas públicas, de saúde pública, Exato. Precisa de regulação. Entendeu? Então, no Brasil, a gente rema contra a maré, porque não existe regulação de plataformas, e aí daria mais debate, que o Saulo vai matar a gente se a gente começar a falar sobre isso aqui. Mas, assim, o buraco é muito mais embaixo, né? Com todo respeito, porque, assim, o jornalismo não vai resolver fake news, mas jornalismo é essencial no sentido de produzir a informação verdadeira, porque como é que você vai dizer que aquilo ali é falso? Pai, o que tio Guto mandou não é verdade, não. Aqui, ó. Aí toma a agência de checagem, toma a matéria verdadeira para poder... Então, a gente não pode colocar nas costas do jornalismo. A gente precisa entender que o jornalismo é um player essencial nesse processo. Mas a gente precisa entender que precisa haver regulação. A gente precisa entender que é um problema estrutural da sociedade. Então... É isso. Mas sua pergunta... eu acho que nesse momento a gente precisa olhar para o presente. Porque o futuro... é muito complexo para você dizer assim, vai ser assim, assim, assado. Então, por exemplo, eu estou olhando o presente. Eu estou olhando o presente. Então, o que é que o presente mostra? O presente mostra que as pessoas estão lendo menos, algumas lendo menos. O presente mostra que os vídeos estão mais na frente. O presente mostra, por exemplo, que existem, sim, iniciativas de jornalismo impresso que fazem sucesso e tem muita gente lendo, porque, como eu disse, não existe uma data específica para mudar de um lado para o outro. Existem mudanças que vão acontecendo. Então, esse mercado é amplo e que você pode ir fazendo iniciativas para se comunicar com essas pessoas. Mas uma coisa eu digo para os estudantes, nunca vai sair de moda ler. Entender a sociedade, ter uma visão de mundo ampla para poder ler, para poder fazer a leitura do que está acontecendo. A gente precisa desenvolver o nosso senso crítico para ler melhor o que está acontecendo. Porque senão a gente não lê o presente e certamente não vai conseguir andar no futuro. Ok?
Maravilha. Então, queria agora agradecer vocês, assim, foi incrível essa troca e pedir uma mensagem final para esse painel, né? A gente já chegando aqui no fim do tempo, queria uma mensagem para o público. Olá. Eu queria agradecer, né, o espaço do Screen. Eu acho que é um evento maravilhoso para conectar diferentes pessoas de diferentes lugares, diferentes produções de conhecimento. E a gente pensar justamente isso. É preciso para a gente trabalhar no que quer que a gente faça, ouvir, dialogar com os diferentes atores para poder a gente fazer a construção daquilo que a gente vai passar, independente, né, do que você faça, enfim. Lá no Alaf a gente faz pesquisa, a gente vem da academia, só que a gente entende que é preciso haver troca com outros setores da sociedade, porque a academia, falando por ela mesma, ela não sai do lugar, fica andando em círculos. Então, expandir horizontes. Acho que o Screen traz muito isso, né, de networking, de expandir horizontes, de você pensar fora da caixinha. E a mensagem é justamente essa: tentar fazer esse exercício, né, que todo mundo veio aqui hoje para fazer, que continuemos. Eu também quero agradecer muito a participação aqui, agradecer aos organizadores e aos pares aqui nesse painel. E eu quero dizer mais uma coisinha que eu tinha levantado para trazer e eu esqueci de falar. A gente fez uma reportagem no Jornal Correio que dos 417 municípios da Bahia, 175 cidades vivem o chamado deserto de notícias. Ou seja, em 175 cidades baianas não circula nenhum veículo de informação, exceto jornais que dão notícias de São Paulo, etc. e tal. Então, vejam, a gente não tem um desafio só com as fake news. A gente tem um desafio de informação, né? Temos um Estado enorme, né? E que a gente pode, nós, estudantes do jornalismo, ou nós, empresas do jornalismo, podemos pensar nesses desertos de notícia e chegar lá com a nossa mensagem, etc. Então, eu agradeço muito pela participação, ok? E pela pesquisa. Valeu, gente.